Chaves, como estaria bem gostoso de se ver. Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, 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 como estaria bem gostosa de se ver. Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. O processo de independência do México não foi algo homogêneo. Pelo contrário, uniu grupos improváveis. Foi formada uma aliança com defensores da democracia do México, que eram os liberais, e com defensores da implantação de uma monarquia, que eram os conservadores. Esses dois grupos de perspectivas bem diversas uniram-se sobre o propósito de tornar o México independente, e depois disso deixar que ele escolha por si mesmo o próprio destino. O processo passou por várias fases, contando inclusive com movimentos de guerrilha. Em 1808, quando chegou a notícia de que José Bonaparte havia tomado o trono espanhol, a rivalidade entre as camadas da sociedade aumentaram ainda mais. O personagem principal pela busca da independência do México foi Miguel Hidalgo, um padre na pequena paróquia de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ele promovia discussões informais em sua casa, e foram delas que nasceram as ideias para o movimento de independência do México. A guerra foi declarada oficialmente em 16 de setembro de 1810, com o famoso evento que ficou conhecido como Grito de Dolores. No começo, as forças independentistas obtiveram muitas vitórias, conquistando várias cidades, contudo perderam seu impulso inicial ao fracassarem tentando tomar a cidade do México. Em 1811, tudo piorou. Foram emboscados e presos. Seu líder, Hidalgo, foi julgado pela Santa Inquisição e condenado à morte, acusado de heresias e traição. Sendo fuzilado. Meses depois mutilado e ainda teve sua cabeça exposta publicamente em Guanajuato. A luta popular continuou sob a liderança do padre José Maria Morelos e de Ignacio Lopes. Morelos defendia mudanças radicais para o país independente, como, por exemplo, a abolição da escravidão, isenção de impostos para os mais pobres e ocupação de cargos militares e civis pelos colonos. Essas ideias desagradaram os mais ricos, principalmente a elite agrária. Para evitar uma revolução social no pós-independência, a elite mexicana assumiu o movimento emancipacionista, dando a ele um caráter mais conservador e menos popular. Dessa vez, as tropas eram bem mais treinadas e causaram grande temor aos realistas. Mas a Guerra de Independência do México se tornou uma guerra civil entre a população indígena e mestiça, que tomou a frente da batalha, e a elite crioula, que não queria perder seus privilégios e, portanto, não estava disposta a ceder às reivindicações populares. Os espanhóis quase não participaram desse conflito. Foram os próprios mexicanos que, divididos, lutaram uns contra os outros.
Morelos foi capturado pelas forças espanholas e, assim como Hidalgo, fuzilado como traidor em 22 de dezembro de 1815. ¡Ay, caramba! Logo após, as rebeliões populares foram aniquiladas pelos crioulos. Nesse mesmo ano, o rei Fernando VII, que havia recuperado o trono espanhol, iniciou uma perseguição a todos esses que tivessem defendido qualquer tipo de ideia liberal. Por 11 anos houveram diversos conflitos e embates, muitas mortes, vitórias e derrotas. Em 24 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide, um espanhol, passaria a defender a causa da independência. O Exército da Libertação entraria na Cidade do México forçando a renúncia do vice-rei espanhol e a assinatura do Tratado de Córdoba. Tal tratado reconheceria o México como nação independente. Todavia, Iturbide se autoproclamou imperador, o que levou à revolta por parte dos mexicanos. O movimento contra Agustín levou à criação dos Estados Unidos Mexicanos, em 1823, declarando Guadalupe Vitória como primeiro presidente do país no ano seguinte. Quem morreu? Quem morreu?